Como comer e ouvir são duas funções que podem acontecer simultâneas, comer, beber e ouvir, então, o Ronald preparou uma surpresa para vocês, que pode ser um belo gancho. E eu dizer a vocês, então, o Lourenço fazia parte do Conselho de Orientação Profissional do Projeto Repórter do Futuro. Então, este projeto tem dois conselhos, um conselho universitário e um conselho de orientação profissional. O conselho universitário é formado por professores que os alunos consideram que realmente se dedicam a eles. Então, portanto, ao final do dia, vocês vão escrever num papelzinho, 1, 2 ou 3 nomes, aqueles que vocês acharem, quais são os professores que vocês têm ou tiveram nos cursos de jornalismo que vocês nos recomendam que devamos fazer contato com eles para que eles venham incorporar esse trabalho nosso, constituindo o Conselho Universitário do projeto, para dar ideias, sugestões, aconselhamento. Tá? Então, pedir a vocês que ainda hoje escrevam, você escreve o nome de vocês e quem são aqueles professores que vocês consideram que realmente são bons professores. Sim, não, mas o Aldo Quiroga já é, mas se botar o Aldo Quiroga vai ficar vaidiosíssimo de saber que foi votado sem fazer campanha. Bom, a outra coisa é o Conselho de Orientação Profissional, que são, então, os jornalistas que têm índole de professor, mas não são e não serão. Então, esses jornalistas, como era o caso do Lourenço Ciaferi, que nunca deu aula em nenhuma faculdade, mas ele fazia parte do Conselho e mais do que do Conselho. Então, nós tivemos um módulo chamado Frente a Frente com os bambambam da imprensa. Então, esse módulo, Frente a Frente com os bambambam da imprensa, que nós vamos organizar para o segundo semestre ou o semestre que vem, ele conta com a participação de vocês e dos colegas que vocês tenham na classe. Então, nós vamos, através de vocês, fazer uma consulta, uma eleição direta nas faculdades, perguntando aos alunos, colegas de vocês, quem são os jornalistas que, a juízo de cada um, são jornalistas importantes com os quais vocês gostariam de manter contato, ter possibilidades de ter um contato ao vivo com eles, ouvi-los, entrevistá-los, etc. E essas pessoas que vierem como sugestão serão convidadas a incorporar o Conselho Universitário. Vocês entenderam o que eu falei? Está claro? Vocês que estão com fome aí? Bom, então, em 1996, isto aqui que é um caderno, um dos cadernos de jornalismo, do Repórter 2000, quando ainda chamava Repórter 2000, esse livro começou com uma eleição direta junto aos estudantes de jornalismo das diversas faculdades de São Paulo. Nós vamos retomar isso com vocês. Fomos às salas de aula na primeira quinzena de março, portanto, na primeira quinzena de abril, agora, de 96, há 22 anos atrás, e distribuímos cédulas com a seguinte pergunta: na sua opinião, quem são os profissionais mais importantes da imprensa brasileira? Basta isso. O cara bota lá o que ele quiser. Os eleitos foram, então, comunicados do resultado, coisa que eles serão agora também, e receberam um convite para proferir uma palestra e conceder uma entrevista coletiva aos estudantes do projeto Repórter 2000, que era o nome que levava na época. Faremos a mesma coisa, tá certo? Ok? Então, lista dos professores que vocês consideram que são bons professores, que mereceriam, então, um convite para se entrosar conosco, e lista dos profissionais. Diga, Marta. Exatamente. Exatamente. Ele foi o pioneiro do projeto Redigir, que é uma invenção dos estudantes de jornalismo da ECA. Quem é do projeto Redigir aqui? Já participou? Ok.
Então, este caderno dá conta do que foi esse módulo chamado Frente a Frente Cusmão, a Banda Imprensa, e cá estavam Alberto Luchetti, Boris Casoy, Breno Altman, Caco Barcelos, Carlos Brickman, Humberto Pereira, Jomir Betting, Juca Kfouri, Luiz Nassif, Pedro Bial, Percival de Souza, Sérgio Buarque de Gusmão e Sérgio Groisman. Esses nomes estiveram conosco não porque a gente os escolhesse, mas porque eles foram eleitos pelos alunos nesse processo que se fez de sala de aula, que vai ser retomado agora. Cada um deles veio e falou, deu uma série de indicações de leituras. Então, nós constituímos no Oboré uma biblioteca básica do Repórter do Futuro desde já, de tal maneira que esses livros, isso é tudo antes da internet, estivessem à disposição dos estudantes que quisessem ter acesso a eles. Então, cada um dos convidados, ao final, dizia que livros eles achavam que eram decisivos para que um estudante pudesse exercer esta profissão que tem a ver com escrever e, portanto, tem a ver com ler. O Lourenço escreveu, então, o prefácio dizendo o seguinte: este caderno de jornalismo número 2 do Projeto Repórter 2000 quase não precisa de prefácio. O leitor esperto, que não tem tempo a perder, pode ir direto à leitura dos depoimentos aqui reunidos e, no máximo, em 3 horas, terá aprendido mais do que em 5 anos de botequim, 6 meses de seminários e simpósios acadêmicos e nos 10 ou 15 manuais e teorias. Por quê? Porque isso que está aqui é vivesperiência. Ele inventou uma palavra, vivesperiência, tudo junto. Melhor dizendo, experiência macerada. Quando se faz um texto para publicação, escrito, revisto, reescrito, e esse texto tende a pretensamente colocar quem escreve num patamar acima dos que o leem, a tendência é dissimular ou atenuar certas incertezas e inseguranças da alma profissional de quem escreve. A coisa sai meio lambida. Porém, aqui as palavras refletem não apenas opiniões e pontos de vista, mas também descarnam os próprios depoentes. E todos ficamos no mesmo nível ao rés do chão da realidade. As palavras saem da boca com a espontaneidade de quem, de certa forma, faz um confiteur, uma confissão. Nada mais natural que o tecido final tenha uma deliciosa e surpreendente heterogeneidade, seja híbrido, misto, cardo e seda, pois cada um dos companheiros usou no tear os fios de seus viveres singulares e intransferíveis. Com a leitura prévia privilegiada que me foi oferecida, aprendi nesse caderno de jornalismo muita coisa que não sabia. Alguma coisa que pensava saber, mas não tão bem como deveria. E aprendi coisas de que já desconfiava, mas não tinha certeza. O furacão da tecnologia varreu as redações dos jornais. Olha que ele está falando de 96, hein? 22 anos atrás. O furacão da tecnologia varreu as redações dos jornais e, poupando apenas a seção de necrologia, atirou para baixo do tapete ilustres figuras do passado próximo, como o redator-chefe e o Foca. O que existe muito hoje é redator subordinado. E o Foca deve ser alguma coisa assim como o Leão Marinho. Mas o que mudou mesmo, e para sempre, é a redação como lugar de aprendizado e aconselhamento. Hoje o jornalista tem de chegar sabendo tudo. E como nem sempre tal ocorre, e nunca acontece, nosso novo coleguinha se vê num oceano de perplexidades, afundado num poço de perguntas que não sabe a quem perguntar. Os cadernos de jornalismo chegaram com uma discreta, mas eficientíssima boia de salvação no mar encapelado da profissão. Significam um espaço de meditação para profissionais ou pré-profissionais que vão lidar com o ofício, onde os fatos, por mais importantes que sejam, têm como protagonistas pessoas, e nada do que se faz em jornal, nada mesmo, deixa de mexer de uma forma ou outra com o ser humano, seja ele de faixa no peito ou embrulhado numa folha dupla no meio-fio da rua. Daí que o jornalismo é um campo de permanente tensão entre cada um consigo mesmo e com o próximo,
mesmo que o próximo esteja a quilômetros de distância. Os cadernos de jornalismo, na medida em que ajudam a entender isso, tornam-se uma ponte de fraterna convivência, uma insubstituível fonte de informações e um saudável exercício de solidariedade profissional. Um adendo, já que jornalismo é também precisão de informação. Num dos textos aqui relacionados, que foi exatamente a entrevista com o Boris Casoy, que era o diretor de redação da Folha e que foi o cara que pediu que ele caísse fora, sujeito de extrema-direita, do CCC, etc., está aí até na televisão até hoje, Boris Casoy. Um adendo, já que jornalismo é também precisão de informação, num dos textos aqui relacionados, sou citado a propósito de uma crônica onde eu teria escrito que o povo mija nos heróis de pedestal. Na verdade, usei a palavra urina e a mantive quando me foi tomada satisfação a respeito nos tribunais militares. Há também outra passagem ambígua que esfola a clareza que a verdade merece, mas para ver que isto é um prefácio quase desnecessário, não vou me esticar mais. Parabéns ao Boré, aos autores dos depoimentos e aos leitores que desses saberão tirar não fugazes conselhos, mas exemplos palpitantes de vida. E venham me dizer que o Lourenço morreu? Bom, esses depoimentos dos jornalistas, por uma razão de limitação técnica que nem eu nem a Ana somos capazes de explicar, o fato é que esse prefácio está à disposição no site do Boré, mas não o resumo que foi feito pelo Renato Pompeu sobre cada um dos que aqui estiveram conosco, né? O Caco Barcelos, o Luiz Nassif, etc. Vamos trabalhar para que ainda, durante o curso, vocês tenham acesso a essas falas desses jornalistas, ou xerocando, ou um PDFão. PDFão, não é que chama? Ok. Bom, e o que você tem de surpresa que aconteceu, que tem a ver com o dia de hoje? O Sérgio falou que citou a cena do Parreirinha, né? Que o Lourenço ele conseguia antever algumas coisas e enxergava sem olhar de frente e tal. Eu acho que também não adianta eu ficar falando muito sobre esse texto, porque ele fala por si. Eu não sei se eu consigo ler esse texto. Vamos lá. Não, já está aqui. O problema é que entrou em modo de descanso. Isso. Tem que dar um Ctrl Alt dela. Vocês vão acompanhando pela tela, então. Esse texto foi publicado em setembro de 1980 na Folha de São Paulo. Diz assim: pegaram um dia um operário e disseram-lhe: senta-te no banco dos réus. És acusado de haveres nascido com sonhos na cabeça. És acusado de teres cabelos encaracolados. És acusado de teres bigodes vastos, negros, provocativos. És acusado de teres alguns pedaços de dedo, a menos que o comum dos mortais, pedaços pelas engrenagens, pedaços podados pelas engrenagens das máquinas. És acusado de ficares pelas esquinas conversando em voz baixa com amigos, enquanto a luz dos postes te ilumina o suor do rosto. És acusado de terem te visto no bar dando gargalhadas. És acusado de tua casa ter um pequeno jardim com grama e flores. És acusado de conheceres a sinfonia das sirenes das fábricas, anunciando a aurora do primeiro turno. És acusado de seres reconhecido na portaria de todos, e todos te cumprimentarem e te baterem levemente nas costas com alegria e te dizerem: olá, meu chapa. És acusado de inventares um partido que não é o único, mas
não se confunde com siglas e teorias de alfarrábios envelhecidos. És acusado de fazeres discursos de improviso, com vigor e garra, que nascem do fundo, das vísceras, do espírito. És acusado de não seres magro nem raquítico, como teus irmãos deveriam ser. És acusado de jogares baralho e dares dor de cabeça aos homens sérios desse país. És acusado de usares gravata em vez de macacão, vestindo-se com roupas que só permissíveis no enterro do melhor amigo. És acusado de frequentares reuniões e discutires com sábios e iluminados, sem pedir licença nem apresentar diploma. És acusado de te haverem visto com ministros, criaturas importantes, e não te ocorrer submeter-se a elas. És acusado de não seres colocado no lugar cavado para o oprimido. És acusado de haveres gritado com toda a força de teus pulmões fuliginosos. És acusado de teres filhos bonitos e uma mulher doce, que devia ser feia e talhada à foice. És acusado de não seres rapaz comportado, meigo, gentil, acetinado. És acusado de conheceres a prensa e não te afugentar o ronco que ela faz na madrugada. És acusado de quereres a pátria livre e livre também o coração e os sentimentos do homem. És acusado de rezares, de pôr a boca no trombone, quando todos se calam e descreem de Deus e dos homens. És acusado de teres o desplante de ser líder num país desnaturado, onde quem levanta a fronte é triturado. És acusado de haveres perdido a paciência de esperar pelo futuro que não chega nunca. És acusado de usares sapato 42 de couro quando o normal é sandália havaiana. És acusado de romperes as cadeias invisíveis que amarram teus braços peludos e tuas mãos penadas. És acusado de atraíres os operários com tua voz, teu berro, teu silêncio, teu olhar, tua dor, tua ânsia, teu mistério, e saber contar, sorrindo, tristes histórias recolhidas em barracos e cômodos e cozinhas. És acusado de estares em pé, enquanto devias estar de bruços, de borco, enxágue e vencido. És acusado de não seres o que queriam que tu fosses. Meu caro operário sentado no banco dos réus, por favor, recebe este recado. Se existir mesmo, sim, essa senhora difusa e vaga, a que chamam de justiça, confia nela. Não creio que essa matrona seja cega. Lourenço de Aféria, presente. Independente de qualquer que seja a sensibilidade política, religiosa, filosófica, etc., há um fato jornalisticamente relevante acontecendo hoje. Quantos de vocês, ontem e hoje, quantos de vocês estiveram em São Bernardo? Daqui. Sim? Escreveram sobre isso? Trabalhei na redação, depois do horário de lá. Então, a Marta disse aqui, andarilho. Andarilho não significa só andar a pé, também vale andar de ônibus, também vale andar de bicicleta, vale andar de carro, vale andar de Uber, etc. Mas tem que ir até onde está o fato que precisa ser revelado. Ontem, a Ana Luísa procurou fazer um estudo acompanhando o que estava acontecendo em São Bernardo, com transmissão ao vivo, helicóptero o tempo todo. O que aconteceu? Você parece que não conseguia entender o que estava acontecendo. O que houve ontem, tua experiência pessoal do relato do que estava acontecendo lá? Eu não estava muito bem ontem, estava com mal-estar, enfim, fiquei em casa e aí eu estava vendo pela televisão o que é que estava acontecendo lá em São Bernardo, né? E, naturalmente, fui e abri a Globo News e estava com na TV, então, sentada na sala, assistia a Globo News e no celular recebia mensagens de amigos, enfim, e de gente que estava em São Bernardo. Então, eu estava começando a achar esquisito, porque o que eu recebia, e não era notícia tradicional, eram algumas gravações e fotos e observações de pessoas que estavam lá, né, no Sindicato dos Metalúrgicos, falando das coisas. E eu comecei a perceber
a dissintonia que estava acontecendo entre o que eu recebia no meu celular de informação e o que o pessoal da Globo News estava falando, né? Comentei agora com o Ronald de manhã que eu fiquei bastante envergonhada, assim, se eu ainda tecia alguma esperança de que a grande imprensa, de fato, tem algum papel, né? Eu fiquei ontem muito desanimada, porque, assim, primeiro que eu fiquei envergonhada do time de primeira linha que a Globo News tem, né? Porque eles ficavam enchendo linguiça, tentando falar de coisas que não conseguiam dar conta do cenário, né? E, em segundo lugar, estavam dentro de gabinetes em Brasília, no Rio e aqui em São Paulo, e no helicóptero em cima de São Bernardo, e ficavam fazendo reportagens e reportando situações esdrúxulas, tipo, eles não param de cantar, né? Tem movimentos sindicais locais e movimentos sociais locais que estão em cima do caminhão, quando a gente via que tinham figuras nacionais lá em cima. E uma das jornalistas dizendo de Brasília, não, já está sendo negociada a entrega do Lula, isso eram 15 para 5, ao passo que 4h30 tinha acabado de receber de um amigo jornalista que estava lá dentro, que assim, e que essa decisão já tinha sido tomada de manhã, porque o coach, o Ronald me lembrou, já tinha jogado essa bola de que ele não ia, 11 horas ele já tinha dito que havia uma decisão objetiva de que não iam se entregar, iam resistir. Então, assim, eu fiquei muito... não vou dizer que é uma visão de poliana, né? Porque, assim, é que eu ainda acredito no jornalismo, né? Só que eu fiquei realmente muito mexida e se eu tinha alguma esperança, ontem ela foi embora, né? Então, convictamente, eu digo o seguinte, é preciso fazer um outro jornalismo. É preciso ter uma outra formação, né? Porque se a gente for para esse caminho tradicional, vai ficar muito difícil a gente continuar... enfim, sendo um país decente. Não é possível que a gente não tenha direito de saber das coisas que estão acontecendo, independentemente de posições políticas. Eu não sou partido, não sou PT, não tenho participação partidária, mas assim, eu consigo, felizmente, depois de muito exercício, e sou uma pessoa normal, olhar e juntar Lé com Cré. A, B e C, D, E. Então, assim, eu procurei ter um tipo de formação que me ajudasse a enxergar e a ver alguma coisa e ter uma visão crítica daquilo que eu estou vendo, né? Então, eu acho que isso devia ser um pouco também o caminho de cada um, né? Aí eu fiquei pensando, gente, onde é que eu vou ligar? O que eu vou ligar agora para poder ver? Onde é que eu vou buscar essas coisas, né? E aí, assim, a gente está vivendo um momento onde a gente não consegue buscar, não consegue saber aonde encontrar. Por quê? Vamos lá, fazendo a crítica. Mesmo os meios tradicionais estão muito precários nisso tudo. Fica difícil, só quem vai muito concretamente buscar e sabe o que quer buscar, consegue chegar, mesmo assim com alguma dificuldade. Então, eu acho que é um momento muito importante da gente pensar, né? Como é que vai ser daqui para frente. Sim, a gente foi lá porque a gente, né, tinha esse compromisso, a gente queria ver o que estava acontecendo de fato. Nada substitui o pé, né, e o sapato. É que quando você fala sobre essa limitação, essa situação precária do jornalismo, eu fico pensando se não é de alguma forma intencional, assim, dar um ar limpo de uma imprensa, tal, como a Globo e tudo mais, para uma situação política que é de interesse empresarial deles, tá ligado? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo ou com o que a gente pode afirmar sobre isso, né? A mesma emissora que a Ana Luísa citou, tinha um repórter num carro que deu um furo de reportagem às 10 horas da manhã, dizendo que o STJ, o habeas corpus do STJ, tinha sido negado. E daí ele voltou ao ar dizendo que ele se enganou, ele citava: Sepúlveda pertence como fonte, nominalmente, dizendo que se enganou porque o habeas corpus em questão era o habeas corpus de um cidadão comum, etc, etc. Diga-se de passagem, essa notícia provavelmente não se confirme. Então, assim, a gente pode especular sobre isso e tal, mas o que eu acho que não é possível é que o único cara
que dê uma notícia num dia como aquele seja Ricardo Couto, com 45 anos de profissão, pegando um telefone, 51 anos de profissão, resgatado agora pela Folha de São Paulo, pegando um telefone e ligando para o amigo Lula dele, e deu a única notícia, de fato, do dia. Notícia é isso, notícia é, ele não vai se entregar. A única notícia do dia tenha sido dada por ele. O questionamento eu te devolvo, quer dizer, cadê você? Esse é o ponto. Onde estão vocês nesse momento? Onde estão os repórteres do futuro para fazer essa cobertura? Esse que é o ponto. Né? Que não é o repórter do futuro, é o repórter do futuro desde já. Se olharem as coisas, inclusive que a Globo News botou no ar, eram coisas feitas a partir do celular. Não tinha nada de diferente dos equipamentos que vocês têm. Essa entrada do menino, ela se deu, ele estava assim, ó, no banco de trás, não é isso? É essa que a gente está falando. Ele estava no banco de trás, com celular, estava assim... Gente, eu estou aqui com uma novidade, com uma notícia quente, né? E deram como exclusiva, só a Globo tem, né? Eles disseram isso. Então, assim, eu acho que tem a ver, é uma discussão sociológica, filosófica, política, sem dúvida, mas, assim, que está precisando melhorar, tá, né? Acho que tem uma questão que é questão técnica mesmo, né? De não entender o que está acontecendo. Talvez a gente vá ter possibilidades de conversar diretamente com o professor Chaparro, que tem o texto sobre isso, a notícia bem tratada na fonte. O Chaparro, ele, anos atrás, no trabalho de livre docência dele na ECA, e ele voltou a dar aula agora. Quem é da ECA aqui? Então, não percam. Ele pegou Folha, Estadão, Jornal do Brasil e Globo, Jornal Globo, durante 6 meses, acompanhando o noticiário desses 4 veículos, os principais jornais do país. E se deu conta que 93% das matérias publicadas tinham origem nas assessorias de imprensa dos ministérios, secretarias, empresas, instituições, autarquias, etc. Então, quem quiser ter o seu discurso, a sua narrativa amplificada de alguma maneira na imprensa grande, terá que ter assessoria de imprensa. Então, se você tem o pessoal, o drogado da Cracolândia ou o fudido da calçada, esses que são a atenção do Lourenço, eles não têm assessoria de imprensa para organizar o seu discurso, tá certo? Então, é preciso a gente saber de onde é que vêm as notícias, e diz o Chaparro, e eu acho que eu falei isso com vocês. Entre o fato relevante, jornalisticamente relevante, e a comunicação social do fato, havia um tempo. E esse era o tempo do jornalista. Mas isso foi indo para o espaço à medida que o desenvolvimento tecnológico fez com que o fato e a comunicação social do fato se dessem ao mesmo tempo. E o Chaparro diz, isso aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, com o segundo avião que derrubou as torres. O primeiro avião, pá, então já estava. O segundo avião vai acontecer alguns minutos depois, com 1 bilhão de pessoas já assistindo ao vivo. Então, quem planejou esse ataque terrorista, que derrubou as 2 torres, e não só, porque teve outros eventos, etc., quem armou isso com um esquema de comunicação, tá certo? Não foi uma coisa casual. Era para que todos soubessem ao mesmo tempo que, certo? E, a partir daí, se inaugurou uma nova era, que é essa era do terror, de que a qualquer momento um maluco pode apertar o botão. Então, portanto, o desenvolvimento tecnológico permitiu com que o fato e a comunicação social do fato se dessem ao mesmo tempo. Agora mesmo aqui, eu estou falando, tem uma câmera, tem gente assistindo, então o fato e a comunicação social do fato, que somos nós, está acontecendo já, tá certo? Nesse exato instante. Então, pergunta o Chaparro, se antes, entre o fato e a comunicação social do fato, havia um tempo para o jornalista poder pesquisar, levantar, etc., saber, entrevistar, babá, se ele eventualmente trabalhava numa revista semanal, ele poderia receber uma pauta na segunda-feira sobre um assunto absolutamente estapafúrdio, sei lá, alimentação dos cavalos de corrida no jockey, sei lá. Não sabe nada disso. E, ao longo da semana, ter entrevistado veterinários, pessoas, e poder publicar uma matéria assinada como se fosse um grande especialista daquele assunto, porque ele ouviu, estudou, e preparou a matéria. Então, havia esse tempo para o jornalista. Mas agora não mais.
Agora você tem que saber das coisas antes, porque senão o trabalho do jornalista seria simplesmente esticar aqui o microfone. Então, o que está acontecendo? Ao contrário de que a atividade jornalística ficou mais fácil, mais simples, tanto é que temos milhões de jornalistas amadores, ela ficou muito mais complexa. Aquilo que o Lourenço diz, o cara tem que chegar sabendo tudo. Se você vai a uma cobertura de uma manifestação na Paulista, você tem que saber antes se essa manifestação é da Bispa, do Renascer, se é a parada gay, se é uma das vadias, se é a manifestação do Vem Pra Rua, se é a manifestação contra o impeachment. Você tem que saber das coisas antes, para que você, ao chegar lá, tenha noção. Você tem que ter esse quadro de referência. Ou você sabe antes, ou você não entende nada. Ontem, a caminho de São Bernardo, nós ouvimos, eu e a Ana, uma repórter falando a respeito de uma manifestação que tinha a ver com o negócio do Lula, mas como nem os organizadores e nem a Polícia Militar disse quantas pessoas estavam ali, no lugar em que o repórter estava vendo, ela não podia dizer quantas pessoas. Então, esse jornalismo declaratório, que depende que alguém lhe diga que foram 250 pessoas ou 25 mil, e aí, em geral, dá a contradição. Os organizadores disseram que tinha 20 mil, e a Polícia Militar disse que tinha 1.000. E aí você faz uma média. Quer dizer que o repórter não é capaz de contar? Não existem regras de saber que é 4 por metro quadrado, 5 por metro quadrado, de tal maneira que ele mesmo seja capaz de ele ser o porta-voz, o repórter do interesse público? Tem que ter alguém com uma assessoria dizendo que tinha 1.000, ou 10.000, ou 100.000? Quer dizer, que se não tiver alguém dando uma declaração, você não tem como anotar e, portanto, você não tem uma notícia. Que catso! Onde que a gente chegou? Diga, Marta. Eu sou apenas ouvinte e leitora, não tem nada a ver com jornalismo. É verdade que os jornalistas foram agredidos ontem? É verdade. É horrível. É verdade, certamente não foram os dirigentes nem as pessoas responsáveis, mas há um mal-estar na população que se sente o tempo todo com a Ana Luísa traída. Tanto é que a Globo não pode mandar um repórter lá. Então, você tem que ficar em cima, como foi nas manifestações de junho, lá de 2013, etc. O repórter não pode pegar na coisa, porque a população vai aprendendo a duras penas de que esse cara, na verdade, é um espelho côncavo. De alguma maneira, ele faz a coisa ficar menor ou maior, a depender se você faz o côncavo assim ou assim. É que vocês não têm. Sim, o Caco Barcelos é agredido na rua pelas pessoas, as manifestações, os manifestantes. Então, de repente, o sujeito aí dá-se de novo o negócio do imbecil. Uma vez perguntaram para o Confúcio o que era um imbecil. Aí ele disse, todos nós somos imbecis. Você não podia ser mais específico? Posso. Então, o que é um imbecil? É quem aponta a lua e olha para o dedo. E a gente faz isso o tempo todo. Uma outra coisa, que na mesma linha que o Chaparro fala bastante, é que as fontes de informação se apropriaram dos meios de produção jornalística, né? Ele bate sempre nessa tecla, e legitimamente, isso é preciso que se diga, quer dizer, a liberdade de manifestação, de imprensa, ela é para todo mundo, é para nós, jornalistas, e é para as pessoas também, né? Então, essas fontes organizadas, elas entenderam como é que a gente faz, elas entenderam como é que funciona a história. Por que toda notícia nesse país acontece às 5h30 da tarde? Quando um jornal diário não tem mais condição de apurar, quando os telejornais vão vomitar aquela notícia minutos depois, sem repercutir com mais ninguém, em função dessa história do tempo da informação. Então, assim, a fonte, em alguns momentos, e ontem isso ficou muito claro, está melhor preparada do que quem está cobrindo. Esse é um problema. Nós estamos nas mãos das fontes. As fontes estão boas, as fontes estão profissionalizadas nesse sentido. Elas sabem o que fazer para dizerem o que querem para a gente, para a gente fazer exclusivamente o jogo delas. Então, se a gente quiser ser meio de comunicação de verdade, ou seja, estar entre o poder e a sociedade, como definem lá os teóricos do jornalismo, a gente precisa estar preparado para ser meio.
Ou então você vai ser porta-voz de 2 ou 3 fontes que vão fazer o que querem com você. O que querem. Elas estão cada vez melhores. Servidas por jornalistas, assessores de imprensa, por profissionais de relações públicas, hoje por profissionais de tecnologia que fazem essas informações circular de uma maneira, às vezes, mais eficiente do que os jornais tradicionais. Enfim, as fontes estão muito bem preparadas e a gente não pode ficar na mão delas, né? Podemos pegar um caso concreto da semana retrasada, a capa da revista Época. A matéria sobre uma nova medida anti-HIV, etc. A Fundação Oswaldo Cruz. O repórter foi, entrevistou longamente, etc. Em seguida, como a pauta já estava pré-determinada, publicaram na capa uma coisa absolutamente estapafúrdia, o que obrigou essas instituições e especialistas a virem desautorizar absolutamente essa matéria. Então, se o repórter não se qualifica, ele será necessariamente um papel na ventania, porque ou as assessorias de imprensa são competentes e são capazes de desmoralizar no momento seguinte, porque você pode fazer de má fé, talvez a revista Época é bem o caso, já havia uma pré-determinação de que a matéria era assim. Então, não importa quais sejam as fontes entrevistadas, ela já estava pré-determinada. Não me vem com fatos, que eu já tenho minhas ideias. Isto é o antijornalismo. Então, eu tenho uma hipótese, e aí eu vou confirmar. E pode acontecer de que, no correr da matéria, da realização da entrevista, da reportagem, você descubra que o teu ponto de vista de partida não era correto. Você tem que se render aos fatos. Você vai numa intenção, e essa intenção é que move. Tá certo? O impulso. Mas, em seguida, quando você tem honestidade intelectual, você pondera, você reavalia e pode chegar a uma conclusão de que não era bem isso. Então, nós estamos falando de um tempo muito complicado do ponto de vista da economia, muito complicado do ponto de vista da política, no mundo todo, muito complicado do ponto de vista do uso que se faz dos novos meios de comunicação. Nós estamos no olho do furacão da crise do Facebook, tá certo? Da credibilidade. Então, portanto, nós estamos... As escolas, as faculdades de jornalismo estão vivendo uma crise de falta de identidade, não sabe para onde vão, parece que é um pouco isso. Então, em algum sentido, nós estamos aqui recuperando o que o Lourenço Ciafera falava das velhas redações, tá certo? Da possibilidade de um ambiente que não há concorrência, em que o ambiente de solidariedade do ponto de vista humano, que vai desde a prática de como é que é o café da manhã, que depois até vira uma espécie de pequeno almoço, que vai depender de cada um de nós, trazer ou não trazer. Então, o nosso café será melhor ou pior, a depender de cada um de nós. Não haverá um buffet aqui para servi-los, está certo? Então, portanto, isso não é uma coisa fora da curva. Faz parte da metodologia do Repórter Futuro que o café seja compartilhado, colaborativo. Da mesma forma que se formem duplas, com quem vocês tenham com quem conversar desde já. Já se constituiu o grupo no WhatsApp, de tal maneira que ninguém se perde absolutamente. Então, e a possibilidade de conversar com gente que eventualmente saiba mais do que a gente, como diz o Lourenço. Então, tem coisas que eu sei, mas talvez eu não tivesse estudado tudo que devia. Tem coisas que eu desconfiava, mas... e tem coisas que eu não sabia mesmo. Eu achei ótimo que alguém me explique. E agora eu vou atrás de completar. Isso se dará em relação a todas essas figuras que virão, mais as coisas que a gente andará por aí, tá certo? Então, não está escrito que esse curso é exatamente o que está combinado. Pode acontecer exatamente porque ele está se dando num ambiente de semovência, que certas coisas que estavam planejadas sejam replanejadas em cima da bucha para atender o objetivo principal, que é contribuir para que vocês se formem como repórteres do futuro desde já. Isto não é um curso de formação política, de fazer a cabeça de ninguém, do ponto de vista da militância, etc. E cada um tem a sua sensibilidade, o seu jeito. Isso aqui é um curso de jornalismo, complementar. Portanto, nos interessa, sim, acesso aos professores, a articulação com os professores que vocês tenham, com os profissionais que vocês consideram, de tal maneira que é nesse esforço, no momento de crise geral, que a gente possa, no mínimo, se salvar. Quem já andou de avião sabe que tem uma hora que, antes de decolar, diz assim, tá, vamos lá, cadeiras, tá, babá, portas de fuga lá atrás, etc. Em caso de despressurização,
Máscaras cairão automaticamente. Puxe, bota e tal. Se tiver uma criança do lado, primeiro bota em você, depois bota nela, etc. Até parece que é um egoísmo do adulto, primeiro nele, depois na outra. Mas é que se você não respira, você pode desmaiar e não ajudar a criança, que não saberá se virar. Então, no caso da vida a vida, máscaras não caem automaticamente. Então, você tem que fazer um esforço e não parar na metade do caminho, como disse a Marta, em cima do exemplo do boy. O boy, se vai levar alguma coisa de um escritório até o outro, ele não pode ficar na metade, tem que entregar esta mercadoria. Nós temos que ter insistência, persistência, paciência. E, portanto, tem que ver muito com o desempenho que cada um faça de si mesmo. Ser rigoroso consigo mesmo e tolerante com o outro. Não fazer o contrário, rigoroso com o outro e sempre arrumando uma desculpa para ter feito malemar, fazendo capricho. Mas não fazer desse capricho uma meta que fica uma coisa doida, tá certo? Então, aí, vou chamar o Fernando Birri, o grande cineasta argentino, que criou em Santa Fé a Escola de Cinema. Tem agora, parece que faleceu, foi isso? Mas 80 e tanto. O Fernando Birri, grande cineasta, etc., ele trabalhou a vida inteira para que houvesse cinema latino-americano, para que o povo latino-americano pudesse ver na tela a sua própria cara, e não só de cowboy texano. E ele deu aqui uma aula magna no Memorial da América Latina, quando houve um festival latino-americano de cinema. E tinha lá mais ou menos umas 400 pessoas, a maior parte jovens. Ele vestia todo de branco, barba, e diz assim: olha, muito satisfeito de estar aqui, sobretudo de ver aqui os jovens, né, falar para os jovens. E eu queria dizer a vocês o seguinte: a vida inteira eu falei da importância do cinema, mas cheguei à conclusão de que a palavra cinema ela intimida. Vamos fazer um filme, fazer cinema. E já imagina grandes máquinas, geradores, iluminação e tal. E assim, na área documental, na área documentária, as coisas mais interessantes que eu tenho visto são feitas por essas máquinas digitais pequenas, máquinas fotográficas. Ainda não havia o celular, que agora esses celulares são melhores. Mas as coisas que eu tenho visto mais interessantes do ponto de vista documentário é feito por essas máquinas. Então, eu não falo mais cinema, eu falo audiovisual. E queria dizer a vocês, jovens, façam. Melhor imperfeito com sentido do que perfeito sem sentido. A gente faz e depois melhora, mas faz. E, no nosso caso, publica. Não existe essa profissão, não existe se você não torna público o que você viu, o que você fez, onde é que você esteve. Se é uma coisa atual, é relevante, é de interesse público, para o público do veículo, pronto, acabamos de descobrir uma notícia. Subimos aqui o heliponto, que é um lugar que quase nunca se vai, vocês viram. Interessa ao público que vocês têm no Facebook saber que estiveram lá? Não é talvez um gancho para dizer que começou o curso, que vocês estão, de tal maneira que, com a técnica do Lourenço, você fala na terceira, falando na primeira? Não sei. Alguém mora na Zona Norte aqui? Conhecem o Parque Edu Chaves? Vocês viram que o L ponto tem o nome de Edu Chaves. Aí eu falei, pô, mas por que o L ponto chama Edu Chaves? Aí eu fui procurar, muito rapidamente, essa pesquisa inicial. Aí eu descobri que o Edu Chaves foi o primeiro piloto amador a receber um brevet na cidade de São Paulo, né? E ele foi o primeiro a fazer o eixo Rio-São Paulo, a ponte aérea, em 1911. E era uma família bastante rica, amiga do Santos Dumont, e que tinha um terreno grande na Zona Norte, e por isso que chama Parque do Chaves, toda aquela região. Eu fiquei encantada, porque assim, eu agora estou muito curiosa com relação a quem é quem, né? Então, quem for fazer o ponto final e, de repente, for em algum lugar da Zona Norte, e também tem um ônibus que eu pegava muito quando eu era mocinha, para aí que ele descia, né? Existe, E aí é uma coisa interessante da gente colocar como algumas curiosidades no nosso texto, fazer menção a essa questão dos inícios, né, das sementes das coisas. Então, o nosso heliponto aqui chama-se Edu Chaves. Então, vamos lá. Que horas são agora?
Estamos quase na hora de terminar e nós vamos comemorar o Dia do Jornalista caminhando aqui por essa calçada até a praça, que é a Praça dos Jornalistas, que fica aqui. Tá? A gente já vai falar dela. Então, assim, só se enxuga quem se molha. Não tem jeito. Você só consegue ter uma ideia clara em relação a qualquer coisa se você viveu aquilo, se você se molhou naquilo, se você estudou aquilo, se você conversou sobre aquilo. No mais, quando não é assim, é acho que, penso que, meio que. Tem no vocabulário da juventude, tem um negócio do meio que, né? Aliás, eu vi uma cena dentro de um ônibus, duas jovens, uma dizendo assim, pô, meu, achei um tremendo barato que eu fui lá na tua casa, tá tua mãe, hein? Pô, que figura, meu, que figura. Eu queria ver, pô, é muito legal a tua mãe, etc. Eu queria ir lá de novo. Falei, eu acho que vai ser meio que impossível. Por quê? Porque ela meio que morreu. Meio que morreu. Meio que... Bom, então, assim, nós trabalhamos aqui, desde o começo, com esse projeto de prática reflexiva, fazer o que pensa e pensar o que fez, e aprender com o erro. Então, portanto, refazer, não ter condescendência com o erro, de apurar, de tal maneira que a gente faça o melhor possível. Este curso tem gente primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, portanto, é naturalmente um grupo heterogêneo. Portanto, a avaliação do que cada um pode dar como desempenho é absolutamente desigual, tá certo? Não se pode encarar um sujeito do primeiro ano com critério de quarto. Também não dá para ir conversar com o cara de quarto, bundão, com coisas que ele já devia ter aprendido no primeiro. Por isso, os atendimentos são individuais, tá certo? Não haverá nunca avaliação coletiva, ninguém será esculhambado, o bullying, essas coisas. Isso não vai acontecer, está proibido, por essência, aqui. Ninguém vai ser nenhum de nós, tá certo? De tal maneira que esse atendimento individual, a partir dos textos que fez, das fotos que fez, dos vídeos que fez, da prática que teve, é isso que a gente vai conversar, tá certo? E, portanto, a crítica será sempre em particular. Trabalharemos sempre para que o elogio seja de público e a crítica em particular. De tal maneira que fique claro que a crítica é um juízo de critério, não é esculhambação do cidadão, tá certo? Estimular entre vocês a cooperação, seja nas duplas, que tem um sentido desde já, por conta do ponto final, que nós vamos conversar já, que é a última etapa do curso, seja por ter mesmo com quem conversar, porque, tá certo? Não saiam por aí sozinhos, nem sozinhas, tá certo? Não é só porque a cidade é perigosa, que pode acontecer coisa, nada disso, mas é ter com quem conversar, tá certo? A gente viu uma coisa e depois tem a reunião da reunião, tá certo? Sempre que for possível, almocem juntos, combinem-se, tá certo? Não depende, não vai ter nenhuma combinação da nossa parte específica. Vão acontecer convites, para que vocês, avisando com a devida antecedência, que neste sábado, depois da aula e do debate que acontecer de manhã, teremos uma atividade à tarde, por exemplo, assistindo um filme e depois conversar sobre ele, para aqueles que quiserem ou puderem. Tá? Bom, desde o começo a gente trabalha, nós não sabíamos que isso existia com esse conceito, chama sala de aula invertida. Então, portanto, não vai acontecer nunca de vir aqui e vir um sujeito que dá uma aula, depois manda ler, e aí vai ter uma hora de uma prova para saber se o sujeito leu, se estudou, etc. Esse jeito antigo de dar uma aula não é aqui. Aqui, o estudo aconteceu antes. Você já saberá com antecedência qual é o assunto. O assunto nosso de hoje, o jornalista estaria no centro, seria Lourenço de Aféria. E aí você vai atrás. Depois acontecerão coisas imprevistas aqui, como aconteceram. Mas você não está desarmado, você já está sabendo que essa figura. Aí, a depender do fôlego que você tenha, da competência, você vai à frente. O ideal é que, além das duplas, se formem quintetos ou sextetos, tipo jazz, tipo choro, em que, de escolas diferentes, vocês conversem entre si, vocês se ajudem. Está claro isso? Que entre o estudo individual e o momento da aula, que é a sala de aula invertida,
quando estiver aqui o Nabil Bonduki, que foi relator do plano diretor, que foi secretário da Cultura, que blá, 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 etc., não vai ser uma surpresa, porque nós teremos tido acesso às coisas que ele publica. Aliás, ele publica toda semana na Folha de São Paulo, de coisas atuais. Então, Nabil Bonduki, a lição de casa já está dada. Levantar as colunas que ele anda publicando na Folha de São Paulo, porque ali você tem o pensamento dele, que é muito crítico em relação ao atual prefeito. Porque o atual prefeito está querendo desmontar o plano diretor estratégico que foi aprovado aqui por essa casa, depois de um longo debate, etc. Mas não vai acontecer nunca de você se ver frente a uma surpresa absoluta. Frente a uma surpresa absoluta, vocês têm o Catespera, que é fazer a consulta, o Google é meu pastor, nada me faltará. A ilusão de que está tudo na internet não é verdade, porque o que o Lourenço publicou no Diário do Grande ABC, Diário Popular, blá, 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 não está na internet. Então, portanto, no mínimo, eu posso dizer que está tudo na internet, menos essas crônicas do Lourenço, que foram publicadas. Então, não é verdade que está tudo na internet e que, portanto, cada um poderia ficar de casa simplesmente acessando o que já existe, como se não existisse a novidade quando você anda. Vaca descobre pasto verde andando. É assim que diz o gaúcho. Se você ficar parado e comer toda a grama que está em volta, você morre de fome. Você tem que andar. Então, nós temos que andar, descobrir o que pode ser notícia, o que pode ser... Se isso vai ser tratado sucintamente ou longamente, se isso vai ser tratado só com texto, ou com texto, foto e vídeo, isso já está claro que o novo mercado fala que é preciso o cara ser polivalente, tá certo? Se algum de vocês tem mais experiência nisso, logo, logo vocês vão se descobrir. E vocês mesmos se ajudarão uns aos outros, tá certo? Está claro isso? Que nós estamos falando num caleidoscópio? São 3 pedrinhas, o espelho, você gira e nunca forma o mesmo desenho, tá certo? Então, pode ser uma experiência interessante, esses próximos 3 meses, estamos falando de abril, maio e junho, que realmente isso venha a ser uma coisa realmente importante para cada um de vocês, que é o que a gente gostaria que fosse, na dimensão e na perspectiva de cada um, porque as expectativas também de vocês são variáveis, tá certo? Começa agora, vai até dia 17, salvo engano, o É Tudo Verdade, não é isso? O É Tudo Verdade? O Festival de Cinema dos documentários começa, se não me engano, quando é que começa? Eu trouxe aqui e acabei perdendo a minha... Quem sabe? Hein? Começa quinta, não é? Bom, para o cidadão comum, o É Tudo Verdade, o cara assiste ou não assiste? De quinta 12 a 22. Então, nós estamos falando de 10 dias. Entre nessa programação, identifiquem antecipadamente, porque aí existem grandes reportagens na forma de cinema, que podem ser muito úteis para vocês, está certo? Pequena diferença. Algumas escolas têm curso de cinema e curso de jornalismo. Aí tem um tipo de avaliação, em geral, negativa sobre a geração de vocês, que vocês não estão com nada. Que é uma garotada, que é toda ansiosa, etc. Eu sou contra esse tipo de avaliação metida à besta, os mais velhos. Mas, enfim. Mas alguma coisa se passa que eu pego um estudante de jornalismo e um de cinema. Tem a mesma idade, estudo na mesma faculdade, moro no mesmo prédio de Perdizes, tem o mesmo computador, o mesmo celular. Esse de cinema, já no primeiro ano, se articula com mais 2 ou 3, numa garagem, numa sala, monta uma protoprodutora, vão atrás dos editais, saem atrás de fazer, trabalhar em equipe. O cara de jornalismo fica esperando que alguém lhe dê o estágio que ele gostaria. Fica esperando. Então, eu não posso fazer aqui uma avaliação de natureza sociológica de que a juventude universitária, nesse tempo todo, reage do mesmo jeito, porque uns se articulam e os outros ficam individualistas de bobeira. Por que isso acontece? Eu confesso que ainda não tenho resposta. Também sei que o futuro mercado de trabalho para vocês vai estar muito associado à capacidade de vocês
tomarem providências e se articularem, porem de pé produtoras, agências de notícias, reportagens, enfim, inventar, porque está tudo semovente. Se ficarem parados, vocês serão eventualmente empregados de alguém que bolou isso. Mas parece que é possível realizar isso antecipadamente desde já, tá certo? Então, portanto, não ficar parado, não salvar como, tá certo? Não aceitar que a mesmice é o padrão, embora seja aparentemente mais confortável, né? Não tem ninguém exigindo nada, salva como. Então, tem uma coisa aí que depende muito. Pelo que a gente viu e a gente comentou, enquanto vocês faziam aqui as entrevistas, essa turma é diferente da turma do... Quem participou da turma passada aqui? Não, daqui do... Não, ninguém. De São Paulo, não. Tem um lance no ar muito legal aqui, a gente percebeu. Nós não sabemos ainda explicar, mas vocês parecem que são velhos amigos já há bastante tempo. Tá na cara de que vocês vão dar certo. Está na cara. Espelho da alma, é os olhos. Então, não perder o festival, é tudo verdade. Começa agora também esse Arte na Rua do Sesc, são quase 600 horas, tudo de graça. O caderno guia da Folha dessa semana fala o sobe e desce, os lugares que você vê a cidade de cima e as coisas subterrâneas que existem na cidade. Então, muito interessante. A Ana está dizendo, nós vamos trabalhar para que vocês conheçam o Copan, lá em cima, que é proibido também, por uma medida que disse aí o bombeiro, perigo de suicídio. Então, o CONTRU disse que o Copan não dá segurança. Então, portanto, seria natural que ali fosse um belvedere, né, um lugar de comer. Isso. 1.126 apartamentos, o maior conjunto habitacional do mundo, concreto armado, década de 50, Oscar Niemeyer, lá. E lá em cima só entra com autorização. Nós vamos atrás disso. Quem tiver dicas a cada semana, seja pelo WhatsApp ou seja aqui, dar dicas de coisas que sejam boas e baratas, se possível, muito boas e de graça. Está cheio de coisa acontecendo em São Paulo que a gente só fica sabendo no dia seguinte. Alguma coisa se passa que os jornais só publicam aconteceu. Tá? Uma coisa importante que vai acontecer sábado, independente, e aí depois quem quiser ajudar na divulgação disso, houve ontem à tarde, terminou às 6 horas da tarde, uma reunião da Frente Dom Paulo Evaristo Arnes, Justiça e Paz. Aconteceu na Casa da Reconciliação, reunindo cristãos, judeus e muçulmanos, e vai haver um ato em memória da Marielle, então exatamente 30 dias depois do seu assassinato, e também em memória de todos que tenham sido vítimas de violência e injustiça. Isto vai ser um ato interreligioso na Catedral de São Paulo, dia 14, 3 horas da tarde. Concelebrada, é um ato muito raro de você conseguir reunir todas as religiões em torno da mesma coisa, a questão da paz e dos direitos humanos. São Paulo talvez seja a última cidade grande do mundo em que isso ainda é possível. Nova York, isso não é possível. Você não consegue reunir cristãos, judeus e muçulmanos no mesmo altar. Paris, Londres e outras cidades grandes do mundo, o nível de intolerância já se colocou de um tal jeito que isso é praticamente impossível. Mas São Paulo ainda não. Então, esse ato interreligioso de sábado, 3 da tarde, na Catedral, é mais do que um convite. É vocês ajudarem a divulgar que isto vai acontecer, tá certo? Porque é bem possível que não haja nenhuma notícia na grande imprensa dando conta disto. Tá? Sérgio, só uma coisa que eu lembrei aqui, desse negócio sobre jornalismo e pressa, uma coisa que eu vi na prática no dia 22, quando o STF ia julgar o habeas corpus do Lula a primeira vez, que quando o STF voltou para começar o que todo mundo pensou que seria o julgamento do habeas corpus, toda a imprensa errou durante cerca de 10 minutos. Assim. Todo mundo que estava cobrindo ao vivo estava cobrindo meio errado.
Porque o que eles começaram a votar foi uma questão preliminar se o STF deveria ou não apreciar o habeas corpus. E todo mundo começou cobrindo como se eles já estivessem efetivamente votando o habeas corpus. Então, a gente viu todo mundo errar durante os 3 primeiros votos. Eu errei, inclusive, eu estou incluso nisso. Lá para o 3º voto, todo mundo parou. Eu acho que todo mundo reparou que estava errado e todo mundo parou, simplesmente parou. Parou de cobrir o julgamento. Eu acho que todo mundo sacou que tem alguma coisa acontecendo, aí todo mundo sentou e esperou um pouco acontecer. Alguém explicar primeiro que era uma... Mas... Eu acho que isso é um pouco da questão da pressa, mas, em certo sentido, também as redações te cobram isso um pouco. Você já entra com essa cobrança de dar coisa em cima também. Então, ontem, esse exemplo do G1 foi o mais claro. Assim, algumas agências deram isso depois que a Globo deu, que o STJ tinha negado o habeas corpus. O G1 deu e, de imediato, um monte de gente começou a dar. Um monte de agência deu, porque foi uma... E nesses dias você aprende um pouco a segurar, porque esse no julgamento anterior do habeas corpus, você viu isso muito claramente, que a pressa fez com a maioria dos sites que estavam cobrindo, Carta Capital fazendo errata, a gente no Ópera, justificando. A gente também até estava conversando com a Fernanda, que é amiga da Isa, estava cobrindo. A gente, mano, o que está acontecendo aqui? Tá todo mundo cobrindo errado, por aí vai. Mas às vezes, veja, o jornalista não está livre do erro, porque é jornalista. Mas, como diz uma amiga jornalista, o problema não é dizer eu fiz, é dizer eu fiz de novo. A gente cobre mal justiça, mal demais. E assim, há quanto tempo o STF já está ao vivo? A gente deveria ter aprendido a cobrir justiça. Nós somos a maior nação católica do mundo. A gente sempre erra o Papa, cara. Eu vejo, desde Paulo VI, que eu acompanho, nunca acerta o Papa. A gente não cobre religião, a gente não cobre exército nesse país. A gente não sabe o que os caras estão fazendo, a gente não sabe quem são os militares. Quando o cara fala no Twitter, vira notícia, mas ele quis que virasse notícia. Não foi você que deu a notícia, não fui eu que dei a notícia. Foi ele que quis. O Vilas Boas quis virar notícia quando ele publicou o que ele quis. E daí todo mundo cobre porque ele quis que virasse notícia. Então, assim, cometer o erro, nós vamos cometer, somos jornalistas, somos profissionais, falhamos como outros profissionais falham, mas a recorrência dos erros de cobertura no Brasil é absurda, cara, é absurda. Assim, em alguns temas como justiça, é inaceitável por esse ponto de vista. Quer dizer, alguém da redação deveria ter dito que isso não procede, né? E aí, quando você falou das agências repetirem o que deu o G1, é aquele raciocínio, eu dou porque todo mundo está dando ou eu dou porque ninguém deu? Esse é o ponto. Esse raciocínio se inverteu com a mudança do tempo jornalístico. A gente precisa tomar cuidado com isso, sabe? O que é o erro porque erramos e o que é o erro porque estamos repetindo velhas práticas que nunca funcionaram. Entendeu? Em relação a isso, é o seguinte, existem pelo menos 2 atividades do Repórter do Futuro que ajudam nessa área de... Um é a cobertura do Congresso da Abrage. Então, todos os anos, durante 3 dias... Quem aqui já participou do Congresso da Abrage? Então, é o seguinte, durante 3 dias, já não é mais aula. Você, sabendo antecipadamente, negocia com o teu estágio ou o teu emprego, etc., para que te libere. Temos 120 a 130 mesas com profissionais investigando o próprio jornalismo, cortando na carne. Então, mesas importantes sobre como é que se cobre polícia, como é que se cobre política, como é que se cobre medicina, como é que os erros cometidos. Então, durante 3 dias, você tem, a cada ano, vem gente do Brasil inteiro para assistir. Paga caro. E, no entanto, aqui em São Paulo, os estudantes de jornalismo estão ali na Rua do Ator, ali na rua, não vão na Casa do Ator. Então, tem uma bobeira qualquer que não dá para jogar a culpa nem no Trump, nem no neoliberalismo, nem na Dilma, nem nada. É bobeira nossa. Então, se liga, Congresso da Abrage, a gente monta uma redação, laboratório, que faz a cobertura toda do evento, o hot site, a cobertura do Congresso é feita pelos repórteres do futuro. Haverá um tipo de preparo, mesas que dão conta exatamente sobre essas técnicas de cobrir o que a gente não sabe.
A outra é a roda de conversa com os ganhadores do prêmio Vladimir Herzog. A curadora é a Ana Luísa, do prêmio. Eu sou o responsável, junto com o Aldo Quiroga, há 7 anos, de montar a roda de conversa com os profissionais, com os ganhadores. A gente conseguiu introduzir 2 novidades importantes. A primeira é que o júri, que escolhe quem são os ganhadores do prêmio, é aqui nesta sala com transmissão direta pela internet. Então, não tem esse negócio de dar o prêmio para os amigos, tá certo? Então, portanto, é um trabalho sério. A outra é que esses jornalistas fizeram grandes matérias, grandes reportagens, a gente tem acesso ao produto pela internet, mas a gente não tem acesso ao processo e ao projeto. O tipo de sociedade que a gente tem, que é a sociedade do consumo, ela valoriza o produto, mas ela não te conta como é que esta garrafa foi feita, nem como é que se teve a ideia de fazer água mineral. Ou isso. Então, esses 2 momentos atrás, como é que tem a ideia e qual é o processo, os procedimentos, para nós é fundamental, para você não ficar espantado. Sebastião Salgado monta uma exposição com 80 fotos, do caralho, etc. Mas vai lá, o Sebastião, tem 80 fotos, mas eu bati 80 mil. Aí eu selecionei, essas são as 80. Você tem que saber. Então, esses que fazem têm que ter oportunidade de contar, para que os que querem aprender não fiquem intimidados, porque tem um tipo de luz que, ao invés de iluminar o caminho, ofusca a pessoa. Vocês estão cansados de ver gente que sabe muito, mas sabe de um jeito que, em vez de iluminar o caminho para quem quer andar, faz o sujeito se sentir um merda. Quem sou eu? Nunca chegarei lá. Papapá, etc. Tal. Não é nada disso. Então, vamos lá ver. As pessoas que realmente têm importância não são metidas à besta. Vocês já sacaram isso? Que o metido à besta, o sujeito empolado, etc., é exatamente o sujeito, o falso, a fraude. Os caras que valem realmente a pena não têm frescura. Então, roda de conversa com os ganhadores do prêmio Vladimir Herzog. É uma possibilidade que se poderia reproduzir em todos os outros prêmios de imprensa, que no dia da entrega não fosse só a badalação, puxação de saco, mas que tivesse a possibilidade desses jornalistas contarem para os mais jovens que queiram como é que surgiu a pauta. Como é que foi? Caco Barcelos ganhou o prêmio, não sei qual foi, acho que foi Vladimir Herzog, com prostituição infantil na Rio Bahia. Fez uma viagem de Recife até aqui, etc., nos postos de gasolina, aquele negócio de caminhoneiro, bababá. Ele conta, estava eu um dia na feira da Vila Madalena, na barraca de pastel, quando encontro um velho amigo, que tinha feito uma viagem de carona de caminhão, de cá para lá. E aí ele disse, em Vitória da Conquista, tem mães que estão levando as crianças por R$1 para se prostituir com caminhoneiro. Isso antes do Bolsa Família, tá certo? Eu preciso também relacionar que na hora que você consegue ter dinheiro, pelo menos para o feijão com arroz, a mãe não é obrigada a levar. Fala, não, mas é um bando de blá, 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 blá. O fato é que, não havendo a necessidade, diminui isso. Não é que não vai acontecer, mas diminui. Aí ele vai atrás e fala, pô, mas é verdade. Vitória da Conquista, que é um grande entroncamento. Postos de gasolina, que são estacionamentos de esses caminhoneiros, essa gente maluca. Aí ele, com essa, assim, descobriu desse jeito, conversando com um amigo numa barraca de pastel. Aí vendeu a pauta para a TV Globo, levantou recurso, etc., e fez uma grande reportagem, que demorou, sei lá, semanas. Então, a gente precisa saber como é que as coisas começam, para a gente também perceber que a gente também pode começar a fazer, tá certo? E não ficar o tempo todo só como consumista das coisas dos outros. Por outro lado, os caras que estão falando... Quem falou Eliane Brum aqui? Eliane Brum. Eliane Brum é uma referência, tinha que ser, assim como o pessoal de cinema se liga em alguns cineastas, com um exemplo estimulante, Eliane Brum, sem dúvida nenhuma, deveria ser, não matéria obrigatória nas faculdades, ou seja, um desafio para todos vocês aqui. Vão atrás do que essa mulher produziu e vem produzindo. Pode ser profundamente estimulante. Evidente que nós não conseguiremos, de saída, fazer o que ela faz, está certo? Eu vou usar a imagem de novo. Quando tinha aqui o negócio da virada cultural, chamaram os espanhóis, equilibristas, o cara atravessaram num fio de aço do prédio
da prefeitura, que vocês viram, até o prédio do MAP. O cara atravessou por esse arame só com um cabo de vassoura, assim, se equilibrando. Vocês acham que ele começou por aí? O cara, até chegar nisso, como é que ele começou a treinar? Como é que vocês acham que começa? Risco de giz no chão e andando em cima do giz, e o próprio giz marca se você botou o pé fora. Depois que você treina em cima do risco de giz, uma corda a 10 centímetros, e vai levantando a corda, depois alto com rede, até alto sem rede, até você chegar nisso. Então, é preciso que a gente saiba o processo que levou as outras pessoas a conseguirem fazer coisas que são espetaculares, geniais, fáceis de entender, e aí vem esta coisa também traidora de que o simples é fácil. Simples e fácil não são palavras sinônimas. Pode ir no dicionário, o simples é muito difícil. Muito difícil. Então, ok, a esculhambação geral é essa. Dúvidas que alguém possa ainda ter? Não, tem um aviso geral. A gente vai... Daqui Pronto. tem que estar convidado, quem quiser ir. Alguém tem alguma dúvida realmente importante? Ah, nada, que livre nada. Ah, o livre em termos de estilo, etc. Claro. Com foto, sem foto, com vídeo, sem vídeo, etc. Uma terça-feira, meio-dia, cadê o texto sobre o que rolou hoje? Nós não estamos aqui para nós. Nós estamos aqui por causa dos outros. A nossa profissão é em função dos outros. É por isso que ele é uma profissão que tem sentido social. É preciso que haja um destacamento de pessoas que só faz isso para dar o máximo de garantia às pessoas comuns de que os fatos foram realmente aquilo ou quase aquilo. Se a pessoa é um amador, ela não tem nenhum compromisso com a verdade, ela pode dar a sua opinião. O que interessa é a maior parte do que rola na internet, Facebook, etc. Não é isso? Opinião. Gosto, não gosto, quer, não quer, kkk, e repassa. Nós não, nós temos que dizer o que, quando, onde, como e por quê. Se for uma coisa meramente informativa, é o que, quando e onde. Se for interpretativa, o que, quando, onde e como. E se for opinativa, o que, quando, onde, como e por quê. Tá certo? É simples isso. Está dado o curso de jornalismo, podem trancar as matrículas e vamos começar a trabalhar. Ok? Mas nós existimos para dar notícia para os outros. Nós somos o mensageiro e, portanto, temos que ter garantias de que não seremos agredidos, porque nós não somos a notícia. Nós somos só os mensageiros dos fatos. Mas é preciso ir lá. Nós não podemos ficar nessa gaiola, tá certo? Fazendo tudo, pegando na feira, botando no freezer, depois leva para o micro-ondas, descongela e come. Não, vamos direto na feira, tá certo? Pegá-la direto. Melhor imperfeito com sentido do que perfeito sem sentido. A gente se exercita, vai contra o relógio. A nossa profissão não tem todo o tempo do mundo, é o contrário. Então, você vai se impondo. Você pode ir fazendo exercícios de quanto é que você consegue, em 1 hora, em 45, em meia hora, em 15 minutos, em cima da bucha. É assim. Se isto não é, ou se isso te incomoda demais, ainda são jovens, dá tempo de mudar de profissão. Mas essa profissão, ela tem compromisso com o relógio, cada vez mais. E a pessoa não pode estar tensa e ansiosa para poder fazer o serviço. É contraditório o que eu estou falando, não é? Você tem que estar tenso e não pode estar tenso. Está atento. É outra coisa. E ter o sentido. Nós estamos escrevendo para quem? Inventem sempre um leitor ou um ouvinte, que pode ser a sua mãe, pode ser o porteiro do seu prédio, o fulano que vende laranja na feira. Não escrevam em geral. Escreve pensando em alguém. Fica mais fácil, as palavras, o vocabulário vêm mais naturalmente. E leiam. Lê coisa boa, é que nem um lubrificante. Ele vai se metendo por dentro de você. Quando você termina um belo livro, você escreve melhor
não tendo escrito ainda, tá certo? Esse vocabulário todo vai se dando o jeito. Luiz Fernando Veríssimo. Leiam tudo que for possível, retroativamente. Vamos ver até o final do curso um plano de leituras indispensáveis. Mas as pessoas têm que saber que um livro de 300 páginas, que gasta 3 minutos para ler cada página, são 900 minutos. 900 minutos são 15 horas. 15 horas significa 2 horas por dia durante uma semana. Então tem que ter um plano. A maior parte dos que estão nessa sala, não precisa revelar, não leem o livro até a última página, não tem pão. A maior parte das pessoas só lê até a página 18. Depois cansa. E fica na dependência de que está tudo rapidinho, tudo é importante, tudo é agitação, e não dá tempo de ler Goethe. Ela falou do Goethe. Porra. A teoria é cinza, mas sempre verde é a árvore da vida. Goethe. Ele teve que viver 93 anos para sacar isso. A teoria é absolutamente indispensável. Ela é difícil, ela é cinza. Mas a árvore da vida é sempre verde. Os fatos. Então, vamos atrás, terça-feira, meio-dia, reportofuturo@boré.com. O que saiu? O que rolou hoje aqui? O que aconteceu hoje? Qual é a notícia que vocês têm a dar? E vocês têm até com quem conversar, né? Hoje é dia do jornalista. Nenhum dia melhor para nós que estamos aqui há um tempão do que ter tido essa ocasião. Agradecer demais a Marta Ziller, foi espetacular. Quer se despedir? Quero agradecer ao convite de participar dessa reunião. E foi uma grata surpresa conhecer vocês. Muito obrigada. Eu também quero dizer que foi muito legal passar essa manhã toda com vocês. Eu acho que a gente vai trabalhar juntos de forma bem bacana. E principalmente porque eu também fiquei assim surpresa e muito agradavelmente surpresa com a qualidade dos testes que vocês fizeram. Eu fui uma das selecionadoras e eu estou apostando muito de que a gente vai crescer juntos nesses meses que a gente vai estar aí. Tá? Obrigada. Uma coisa também que eu queria falar. Nós não temos como levar de volta esse monte de comida gostosa. Então, eu queria propor que a gente trocasse coisas, ou cada um pegasse o que tivesse vontade, ou quem quiser guardar e trazer de novo na próxima semana o que ainda está fechadinho. Tá bom? A Larissa é a estagiária da Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento é uma instituição que foi criada aqui, 5, 6 anos. Eu também faço jornalismo, estou no 5º semestre em Guarulhos, na UNG, e eu acho muito interessante acompanhar esse evento. Bacana. Parabéns a todos envolvidos. Quer falar, Juan? Vem cá. Pode. Oi. Eu quero parabenizar todo mundo que se interessou pelo curso. Esse foi um dos cursos que eu fiz e que eu mais gostei de fazer. O que queria sugerir para vocês é que aproveitem. Não só o sábado, mas ao longo da semana para conversar, dividir angústias, incertezas, dúvidas entre si. Porque depois que acaba o curso, a gente pode continuar como um grupo e a gente pode continuar discutindo jornalismo, discutindo o que vai acontecer com a nossa profissão, enfim. Acho que uma das coisas diferentes da faculdade para o Repórter do Futuro é esse tipo de interação. Eu me formei tem 2 anos e eu não tenho a mesma interação com as pessoas da minha turma como eu tenho interação com as pessoas do Repórter do Futuro. E isso faz toda a diferença na hora de pensar a profissão, pensar o curso e caminhos, né? É isso. Sejam bem-vindos. Eu também quero agradecer muito essa oportunidade. É o primeiro módulo que eu estou participando, a convite da Boré, do Sérgio, da Ana.
É uma honra estar aqui com vocês. Acho que foi muito bonito, poético, elegante, bacana poder unir o passado com a presença de Lourenço de Affera entre nós, né, com o futuro que são vocês. Então, acho que foi talvez um dia de jornalista mais marcante que eu acho que eu já passei, e simbólico nesse sentido. A gente poder fazer esse link no momento obscuro, triste que o Brasil está vivendo, para a democracia, para o jornalismo, a gente está junto e a gente pode falar, pô, viva a democracia, viva o jornalismo, viva a liberdade, viva Lourenço de Affera, viva cada um de vocês. Obrigado, valeu. O primeiro desenho, a primeira arte feita pelo Laerte, quando a gente encomendou esses desenhos, assim, quais seriam as características e qualidades que um jornalista deve ter para enfrentar a profissão, para seguir como um jornalista decente, bacana, profissa, etc. Aí o primeiro desenho que eles nos trouxe foi esse, né? Pego de uma peça da indústria cultural, são esses dragões, o São Jorge enfrentando o dragão, mas ela está reestilizada e eu ofereço uma dessas para cada um de vocês. Até sábado, gente. Valeu. Esse negócio, vamos acabar de levar na praça. Aqui fica a Praça Memorial Vladimir Herzog. Ah, sim. Sabem bem a história de tudo isso. Essa aula era para ser lá. E